paz, sem dificuldades, sem doenças. É tudo o que se deseja, só que não depende da gente. Alguma coisa depende, mas a maioria não. Então, em sucessos, irmãos, em tudo existe. Mas aqui o Senhor Jesus estava falando, irmãos, como ser bem-sucedido, como ser bem-aventurado. Não na terra simplesmente, na vida terrena, material, familiar, conjugal, negócios, não é só isso. Mas ele fala aqui de um outro investimento, de uma outra aventura que nós estamos tendo. Quanta gente que começou conosco nesta aventura e já são desventurados, não estão mais conosco. Perderam, desistiram, mudaram de ideia, se afastaram, voltaram. Israel, quando saiu do Egito, irmãos, foi uma grande, aliás, falando da forma humana, a maior aventura que já aconteceu foi o povo sair do Egito. Depois de 430 anos vivendo ali, sob um regime terrível de sofrimento, de certa forma doloroso, porque só tinha obrigações e não direito. Veio o Senhor e tirou eles dali para uma aventura. Quando eles saíram dali, os irmãos podem imaginar assim, que eles saíram numa alegria tremenda. Agora nós vamos para a nossa terra, a terra que foi prometida para Abraão. Nós vamos ter a nossa terra, vamos ter os nossos direitos, e era só alegria. Mas não sabiam que tinham que atravessar um deserto, e que nesse deserto eles iam encontrar todo tipo de dificuldade, todo tipo de oposição pela própria natureza e também pela natureza humana, que o homem também é assim, irmãos. Sai uma proposta, parece que vai dar 100% certo. Chega amanhã, ele levanta já com a cabeça diferente, não tem mais a mesma vontade, começa a diminuir. Quando ele vê a dificuldade, ele mesmo começa a criar dificuldades. Não é desse jeito, irmãos? No casamento é assim, nos negócios é assim. Vai abrir uma empresa, começa com um negocinho pequeno, levanta cedo, aquele prazer, aquela alegria, trabalha, já começa a olhar um pouco mais para frente, de bom, eu vou alugar um espaço maior, porque isso aqui dá lucro, eu estou vendendo bem, a pessoa vai. Enquanto está imbuído daquele sentimento, pondo os olhos ali na frente, não está olhando dificuldade, a pessoa vai andando. Quando começa a aparecer os contratempos, as dificuldades inesperadas, então a própria pessoa já cria problema. Não precisa mais vir problema de fora. Quem está ali já começa a inventar a história. Não, eu desconfio que não vai dar certo. E se acontecer isto? E se acontecer aquilo? Então vai acabando a velocidade, vai indo até que para e acaba. É desse jeito a vida de insucesso neste mundo. E ninguém é livre disso, irmãos. Tem pessoas que se acomodam e deixa correr, não se preocupa muito. Então vai viver o tempo que vive, também não se aventura em nada. Não faz aventura nenhuma. Também não cresce, também não evolui. Agora nós estamos numa aventura, irmãos, que não pode acontecer isso. Não pode desanimar, não pode ficar olhando dificuldades, porque nós não começamos enganados, porque nos negócios da vida a gente começa iludido, enganado. É um sonho que a pessoa tem e na sua cabeça está 100% já preparado e já tem resposta de tudo positiva. Espiritualmente a gente já começa com dificuldade, acabou de batizar, já começa a luta, porque nós temos um inimigo que foi inimigo do Senhor. O Senhor foi batizado, depois de 40 dias ele foi para o deserto, e 40 dias ele esteve ali, irmão, jejuando, e foi tentado pelo inimigo lá no deserto, e sendo ele o Filho de Deus,
Então não tem ninguém, irmãos, livre de oposições e dificuldades. Quem veio a esta graça, creu, foi batizado, mas o Senhor prometeu de ser comigo, e Ele está sendo conosco. Por isso que nós estamos aqui hoje. Ninguém está aqui porque foi batizado hoje. Pode até ser batizado ontem, mas nós estamos falando agora. Nós estamos aqui porque cremos, porque estamos diante de uma aventura que nós precisamos, se formos fiéis, temos certeza que vai dar certo, porque todos que fizeram este trecho que nós estamos fazendo foram bem-sucedidos, bem-aventurados, terminaram os dias na esperança da vida eterna e não foi malograda a esperança. E nós estamos aqui hoje. Então o Senhor Jesus ensinou, irmãos, alguns detalhes, que não foram todos, de como a pessoa conseguir vencer, ser bem-aventurada, ter sucesso. Então ele falou para eles assim, olha, bem-aventurados que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito, irmãos, é aquele que não é aleivoso, aquele que tem em si a humildade para crer no Senhor e receber e aceitar a vontade do Senhor. Então a pessoa é pobre, é dependente de Deus. O rico de espírito, não, irmãos, o rico não precisa de nada, não precisa de favor, não é? O rico tem tudo o que ele quer, o pobre precisa. E quem é pobre de espírito precisa do Senhor. Busca o Senhor, se submete à vontade de Deus, porque eu preciso do Senhor. Então são bem-aventurados, desse será o reino dos céus. E também nessas dificuldades, muitos choram, se lamentam. Meu Deus, eu estou sofrendo, mas eu não quero desistir. Eu quero alcançar a vida eterna. Mas quanta luta, quanta dificuldade, quanto problema em casa, problema na rua, no trabalho, em todo lugar. Senhor, me ajuda, e chora. Então o Senhor disse que estes serão consolados. Então a consolação não é para quem está alegre. Consolação não é para quem está pulando e festejando. Consolação é para quem está chorando, está ali, irmãos, quase se acabando de tristeza. Para este tem consolação de Deus. Bendito seja o Senhor. E os mansos? A pessoa que é mansa não se irrita, não retruca, não se arvora contra aquele que vem falar. Porque ela é humilde, é mansa, ela suporta. Eu vou fazer um exemplo aqui, irmãos, ninguém leve a mal disso, mas também isso tem fundamento. Irmãos, é um animal, por exemplo, que ele não foi amansado, ele é violento. Chegou perto, ele já se prepara para nos agredir, não é assim? Então ele tem que ser amansado, adestrado, ele tem que passar por um processo de sofrimento até que ele acostuma. Então quando o seu dono chega, ele recebe contente, ele não dá um coice, não morde, não é? Porque ele está manso. O homem também é assim, irmãos, o homem manso, ele não avança contra ninguém, não briga com ninguém, não quer agredir ninguém, porque é manso. Estes vão herdar a terra, que não é a terra aqui neste mundo, é a terra que Deus tem preparado, irmãos, onde habita a justiça. Os que têm fome e sede de justiça, que é o que nós temos hoje. Por que levantamos cedo hoje? Viemos até gente de longe. Viemos aqui hoje, porque para ficar olhando, conhecer o Brás? Não, prazer, com paz, sem dificuldades, sem doenças. É tudo o que se deseja, só que não depende da gente. Alguma coisa depende, mas a maioria não. Então, em sucessos, irmãos, em tudo existe. Mas aqui o Senhor Jesus estava falando, irmãos, como ser bem-sucedido, como ser bem-aventurado. Não na terra simplesmente, na vida terrena, material, familiar,